Para seu pesar, Lei Lin descobriu que, embora o clã Ouroboros tivesse uma longa herança e fosse uma organização grande e poderosa, havia muitas tradições e regulamentos complexos que eram muito tediosos. Especialmente em termos de hierarquia, ninguém sabia se era herdado das serpentes Kemoin gigantes, mas sua hierarquia era muito rígida. Anteriormente, mesmo que fossem todos Warlocks da serpente gigante Kemoin, Kessa, que havia alcançado a fase do vapor, não daria atenção a alguém como Lei Lin. No entanto, no momento em que ele fez o avanço, aqui estava ela, sua atitude tendo mudado completamente. Isso tinha confundido Lei Lin. Lucian era o mesmo. Aquele que estava na Crystal Phase era o mais forte aqui, e sentou-se em silêncio em um canto, bebendo presunçosamente. Infelizmente, todos já haviam aceitado esse comportamento como norma. Mesmo que ele revirasse os olhos internamente, Lei Lin entendia que ele só podia fazer as coisas de acordo com as regras. Senhor Lucian sempre foi assim. Ele sofreu muito anteriormente, e simplesmente não pode sair dessa. Robin transmitiu depois de notar o olhar de Lei Lin. Na verdade, ele está extremamente satisfeito com seu avanço. Normalmente, ele nem se dignaria a dar uma olhada em um convite para o banquete. Talvez por ser o mordomo de Gilbert, as habilidades de comunicação e observação de Robin eram excelentes. Apenas um vislumbre de Lei Lin em sua visão periférica e ele percebeu coisas, explicando a atitude de Lucian. Não se preocupe, eu entendo. Lei Lin sorriu ironicamente. Mesmo que Lucian decidisse não demonstrar respeito, não podia fazer nada a respeito. Mesmo com todos os seus trunfos, Lei Lin poderia, no máximo, lidar com um nível 3 da maga. Com esse tipo de diferença de força, era inútil falar sobre isso. Se Lucian não tivesse considerado seu mentor Gilbert e o fato de ter sido o primeiro convite de Lei Lin, ele poderia nem ter vindo. Oh, certo. Deixe-me apresentá-lo ao meu aprendiz, Snoopy. Um jovem e reservado aproximou-se da apresentação de Lei Lin, um sorriso com covinhas no rosto marcado de marcas. Ele. Olá, mestres distintos. Snoopy cumprimentou todos os magos, tropeçando em suas palavras. Alguns poucos Warlocks apenas assentiram indiferentemente e não prestaram muita atenção, e até as duas gerações mais jovens de Kessa o desprezaram. Eles podiam ver a linhagem de Snack Black e Snack em um relance. Apesar de uma linhagem de 3 Warlocks ser considerada um grande negócio mesmo no continente central, aqueles com linhagens mais altas não pensaram nisso. Imediatamente, eles ligaram essa visão ao principal subalterno de Lei Lin, Parker, e adivinharam os motivos por trás da aceitação de Lei Lin desse aprendiz. Eles naturalmente não prestariam mais atenção, mas por conta de Lei Lin, eles acenaram com a cabeça em sinal de reconhecimento. Felizmente, Lei Lin só trouxe Snoopy para a exposição, e rapidamente o dispensou depois que ele se curvou para todos. A resposta do Snoopy foi rápida e sua retirada foi ainda mais rápida. Com um tom de embaraço no rosto, pareceu a Lei Lin que ele estava fugindo. Esta é a hierarquia de Warlocks. Lei Lin suspirou internamente. Em comparação, embora as duas gerações mais jovens de Kessa fossem ligeiramente inferiores em força, porque a sua linhagem sanguínea era distinta e havia a possibilidade de fazer um avanço para o nível 4, elas receberiam imediatamente mais atenção. Mesmo os 3 Grays Elders considerariam isso normal. Para Warlocks, mesmo que a linhagem não pudesse determinar suas realizações mais baixas, ela poderia editar o seu melhor. Tomemos por exemplo os 2 bruxos da serpente gigante que Moin que Kessa trouxe. Eles precisavam apenas se esforçar um pouco mais e passar mais tempo, e seria brincadeira de criança alcançar o vapor e até mesmo a fase hidrelétrica. No entanto, o avanço para a fase de cristal dependia do talento inato da pessoa. Quanto ao avanço para o reino da estrela da manhã, o talento inato por si só não era suficiente. Havia uma enorme quantidade de sorte a ser levada em conta. Afinal,
Eles não eram Warlocks da serpente gigante de primeira geração. Sua linhagem não era tão pura, e não podia permitir que os adultos avançassem facilmente para o nível 4. De fato, em todo o clã Ouroboros, já não havia mais Warlocks da serpente gigante absolutamente sangue gigante. Suas linhagens haviam desaparecido com o passar do tempo. Os 3 anciãos que irromperam no reino da Estrela da Manhã exigiram não apenas uma grande quantidade de recursos e esforços, mas também um golpe de sorte. Lei Lin não sabia quão pura era sua linhagem sanguínea, mas o Shipa e o reconhecimento dos poucos senhores e mentores pareciam sugerir que não era tão ruim. De fato, ele tinha imensa confiança nas habilidades de purificação da linhagem do Aiship. Durante o período em que esteve no clã Ouroboros, descobriu que, mesmo no continente central, não havia microscópios que pudessem formar imagens nos níveis genético e atômico. Sua pesquisa, no máximo, parou nas células. Seus melhores microscópios podiam, no máximo, ver a estrutura de uma célula. Anteriormente, o Aiship extraiu diretamente a parte dos genes que pertenciam à serpente de Kemoen gigante da essência da linhagem sanguinária da cobra ou rala negra, e os reconstruiu. Lei Lin chegou a suspeitar que a linhagem dentro de seu corpo poderia se comparar com a de uma geração de bruxos da serpente gigante de Kemoen da primeira geração. Lembre-se, essa foi uma linhagem que permitiu que um feiticeiro progredisse para o reino da Estrela da Manhã automaticamente enquanto envelhecia. A melhora do próprio Lei Lin foi rápida demais. Ele tinha apenas 100 anos de idade, uma criança entre os bruxos da serpente gigante Kemoen. Assim, ele não tinha uma compreensão profunda o suficiente do potencial assustador de sua linhagem. Ainda assim, demorou muito para as serpentes gigante Kemoen amadurecerem. Se ele fosse avançar na mesma velocidade que sua linhagem o deixaria, ele seria apenas um Warlock de nível 1 a partir de agora. Com o passar do tempo, ele sentiria sua força espiritual crescendo levemente, mesmo que não fizesse nada além de dormir o dia todo. Depois de terminar a semi-conversão e completar a conversão, sua força aumentaria. Com cerca de 500 anos de idade, ele se tornaria um 3 Warlock. Quanto a um Morningstar Warlock, isso o levaria até os 900, se ele dependesse apenas da linhagem dele. Em outras palavras, a melhora atual de Lei Lin foi rápida a ponto de sua linhagem não conseguir acompanhá-lo. Mesmo que eu tenha quase 900 anos de vida de acordo com o Aiship, os riscos em esperar tanto tempo são altos demais. Ele pensou enquanto acariciava seu queixo. Além disso, Lei Lin não pode ter certeza de que a pureza de sua linhagem foi suficiente para um avanço para o estágio da Estrela da Manhã no momento em que ele atinge 900. Como tal, ele continuaria a trabalhar duro. Na pior das hipóteses, o grilhão de sua linhagem não retardaria seu progresso antes de atingir o posto 4, e ele seria capaz de avançar para esse reino sem nenhum obstáculo. Pene por seus pensamentos. Sua introspecção obviamente chamara a atenção de Robin. Lei Lin resumiu suas reflexões sobre o crescimento de sua linhagem, obviamente escondendo sua conjectura sobre sua pureza e, em vez disso, desviando a conversa para como ele poderia desenvolver sua linhagem. Então, você quer descobrir se há algum remédio ou material que o clã Ouroboros usa para acelerar o crescimento da linhagem? Robin olhou para Lei Lin e não sabia se devia rir ou chorar. Muitos Warlocks dependem da força de suas linhagens a usar suas técnicas de meditação para melhorar lentamente em fileiras. Um caso como o seu, onde a força do anfitrião supera a do crescimento da linhagem, é extremamente improvável. Improvável, mas não impossível. Lei Lin estava determinado. O continente central tinha muitos talentos inovadores, e o clã Ouroboros era onde os bruxos da serpente gigante Kemoen se reuniam. Deve haver um caminho. Ainda assim, quaisquer soluções que existissem certamente seriam extremamente preciosas e ocultas. Lei Lin nunca tinha visto uma coisa dessas no salão de operações.
De fato. Como você, Leilin, nossa organização teve alguns Warlocks no passado cujas forças ultrapassaram em muito sua idade. Kessa interrompeu, e eles usaram um material precioso de primeira linha para aumentar o crescimento de sua linhagem para resultados notáveis. Que material? Os olhos de Leilin brilharam. Lamia Air Kessa não pretendia deixar Leilin em suspenso e deu-lhe um termo específico. Aiship, Leilin recitou internamente. Consulta o banco de dados do Lamia Air. Coletar dados e livros era habitual para ele. Naturalmente, ele não havia diminuído o tempo no clã Ouroboros. O clã Ouroboros era uma grande potência do continente central. Sua biblioteca possuía uma rica coleção de dados e, como Leilin era marquês, ele tinha poucas restrições sobre o que podia ler e, assim, expandiu significativamente seu banco de dados. O que restava naturalmente não era um problema muito grande. Embora não pudesse afirmar que sabia tudo sobre o continente central, o conhecimento que acumulara nesse período não perderia o de um estudioso de algumas centenas de anos. Lamia Air é um material precioso antigo. Diz a lenda que um fio de cabelo da antiga Lamia tem um horror extremamente capacidade de rank 3, Rarity 4, Description. O Lamia era um ser extremamente tirânico nos tempos antigos. Além de feitiços estranhos, eles eram especialistas em controlar as serpentes inferiores para atacar e normalmente dominavam as cobras. Diz a lenda que eles eram descendentes diretos da cobra, e eram comparáveis aos magos da lua radiante na idade adulta. Leilin viu a descrição dada pelo Aiship e não pôde deixar de sorrir ironicamente. Uma descrição em termos de classificação e raridade foi padrão no continente central. O rank 3 indicou que o material era apenas efetivo para os magos de nível 3, enquanto que a classificação 4 de raridade significava que apenas os Morningstar Mage poderiam colocar as mãos em um deles. É desnecessário dizer que a avaliação de como isso poderia se comparar a um magos da lua radiante na idade adulta chocou Leilin completamente. Um magos da lua radiante estava no nível 5. Eles superaram os Morningstar Mage por um rank completo, e havia poucos magos no continente central que possuíam tanta força. Como Leilin, que não podia se dar ao luxo de ofender nem mesmo o único mago da Estrela da Manhã, ousaria pensar em um plano envolvendo os magos da Lua Radiante. É claro que a força dos próprios seres era uma questão, os recursos eram outros. Para o veterano Kessa mencionar isso, será que a mentor tem fios de cabelo da Lamia? Os olhos de Leilin se iluminaram. A antiga Lamia foi extinta por um longo período de tempo. Mas alguns vestígios poderiam ter sido descobertos pelos magos, e seria extremamente normal obter esses recursos como resultado.